Qual o seu conceito e posição para quem tem bipolaridade não muito severa? A Cleide está perguntando. A bipolaridade, ela é um transtorno que causa, de certa forma, sofrimento mais para o paciente, mas também para quem convive, né? Sim. Existem vários tipos de bipolaridade, né? Existem níveis e intensidades também de bipolaridade. Então, assim, existe um trabalho psicoterapêutico importante em cima de quem tem bipolaridade, né? E o paciente, ele, de acordo com o seu nível, sua característica da sua bipolaridade, né? Ele pode se adaptar a ela, né? E saber conviver com ela, né? Então, é uma doença, vamos dizer assim, bem desconfortável para o paciente, porque às vezes é uma doença que o paciente não tem esse fator externo, entendeu? Não há uma demanda externa que ocasiona a doença. É aquelas doenças que vêm mais para a parte orgânica, que você desenvolve, e aí a intensidade vai ser, e os transtornos, eles também podem vir em conjunto, né? Não é só um transtorno, às vezes você tem uma bipolaridade com uma outra coisa que desenvolve também, né? Então, assim, o que a gente vê é que muitos casos de bipolaridade vêm por uma questão orgânica, assim, que ele desenvolve mesmo sem esse gatilho externo, né, de sofrimento. Mas alguns têm o gatilho externo do sofrimento do ego, né? Então, muitas pessoas dizem assim, fulano é bipolar, fulano, essa frase é muito famosa, né? A gente não pode confundir falta de caráter, tipo assim, a pessoa muda ali, age de uma forma ali, com bipolaridade, né? E o que é que define se uma pessoa, assim, mesmo começando do nível mais ameno, que uma pessoa é bipolar mesmo? Pronto, vamos lá. A confusão existe muito, é muito comum. Você pega uma pessoa que tem ali uma disforia de humor, aquele humor que oscila, sim. que naturalmente a gente também tem, né? A gente não está sempre o tempo todo feliz, a gente não é, acho que isso é meio vamos dizer assim, meio... Nem todo mundo está toda hora rindo, né? Existe essa variação natural do humor, né? A gente tem essa oscilação natural e existe ali, dentro desse limite que a gente considera normal, essa variação. Quando é que a gente vai começar a suspeitar que o paciente está ultrapassando esse limite, que essa oscilação está muito grande, né? Que ele está começando a ter um quadro já de bipolaridade, uma hipomania, que é um quadro mais leve, que é o transtorno afetivo bipolar tipo 2, né? Que o paciente ele não manifesta os sintomas clássicos da bipolaridade, ele fica ali naquele quadro insidioso, aquele quadro mais discreto, ele quase se confunde com essa oscilação normal. Quando a gente pensa nisso, é quando o indivíduo ele tem um quadro persistente. Quando essa oscilação, quando esse quadro do humor dele, ele passa de 4 dias, 5 dias, né? Ele varia, ele tem essa variação. Então, quando ele tem uma persistência dos dias que ele está ali para baixo, a gente começa a suspeitar de bipolaridade. E quando causa algum tipo de sofrimento também para o indivíduo, né? Quando ele tem algum tipo de sofrimento. Aquela bipolaridade clássica que a gente diagnostica muito fácil, né? Ali tem um quadro de mania, o indivíduo tem aquela euforia que está fora do normal, aquela alegria, aquela vontade de fazer compra, de gastar tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo. E do nada ele cai, ele volta para um quadro baixo, né? Ele fica oscilando nessa euforia e nessa depressão. E o outro não, ele tem um quadro bem discreto, uma euforia quase que uma alegria normal, um quadro normal. E ele cai para a depressão e aí a confusão. A grande confusão que existe no diagnóstico entre bipolaridade e depressão. Porque o indivíduo às vezes passa meses com essa parte que a gente olha para a bipolaridade como um ascendente e uma descendente. E essa parte descendente dele, às vezes, ele fica meses ali e é igual aos sintomas da depressão. Então, muitos colegas fazem o diagnóstico de depressão nesse indivíduo, né? E, na verdade, ele tem um quadro de bipolaridade. Quando que a gente suspeita, né? Aí vamos lá, diferenciar um do outro, né? Quando a gente começa a tratar esse indivíduo como depressão e ele não responde, né? Quando a gente começa a colocar a medicação como depressão, ele não responde, ou ele responde tendo a virada maníaca, que é o quadro que está a depressão, ele
tomou a medicação, ficou eufórico demais, começou a... pronto, aí esse indivíduo ali é o clássico do transtorno afetivo bipolar, né? Então, existe esse cuidado, por isso que o diagnóstico é importante. É algo muito, muito específico, né?